nós chegarmos aqui, Deus já estava aqui nos esperando para falar conosco, para tocar em nossos corações. Feche seus olhos nesse momento. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por mais um culto, Pai. Te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu tens feito por nossas vidas, Deus. Fala conosco, Pai. Tu és bem-vindo aqui entre nós, Pai. Se faça presente aqui em nosso meio, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Nós bendizemos o Seu nome, Pai. Só pra te adorar e fazer Seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vamos cantar só pra te adorar. Só pra te adorar. Pega suas mãos aos céus e diga isso. Seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vamos cantar mais uma vez, só para te adorar. Só para te adorar, Senhor, fazer Seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia! Com suas palmas, louva o Senhor essa noite. Se alegre diante de Deus. Aleluia! Aleluia! Tem adoradores do nosso Deus aqui neste lugar. Você veio para adorar aquele que é único e digno de toda adoração. Aleluia! Erga as suas mãos, adore o nome do Senhor. Glórias a Deus, Ele está aqui nesse lugar. Acompanhe com as palmas assim. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Erga suas mãos, louve ao Senhor. Com a sua vida, louve ao Senhor. Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Erga suas mãos, louve ao Senhor. Com a sua vida, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Seu amor é imenso e dura para sempre. Todo poder
Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aqueles que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós exaltamos o seu nome, Pai. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Cante comigo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Diga assim, ó. Não dá, sem Jesus não dá. 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 Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Quero ver a igreja cantar, os que confiam. Os que confiam no Senhor. Cante, igreja. Como em volta. Tá bonito, hein? Calem-se. Calem-se diante dele a terra. Não dá. Sem Jesus não dá. 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 Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Nós cremos em Ti, Jesus. Nós cremos que ao clamar o Teu nome, toda doença, toda depressão, toda ansiedade bate em retirada. Pelo poder do Teu nome. Pelo poder do Teu nome, vidas são libertas. Aleluia. Nós te amamos, Jesus, nós clamamos o Teu nome aqui nesse lugar. Tu és o fogo que nunca dorme. Nós estamos aqui clamando pela Tua presença, Jesus. Tu és o fogo que vem queimando toda doença, tudo que não provém de Ti.
colocado no mais alto lugar. Rodeado de anjos, onde Deus reina. Se você crê nisso, cante. Esse rei veio a mim com os seus olhos em chama. Eu perguntei sobre os seus olhos e sorrindo ele me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca para, nunca apagará. Não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Então cante assim: existe um amor, existe um amor mais ciumento, existe um amor mais ciumento da morte. E a minha vida ele governa. E a minha vida ele governa. E esse amor veio a mim com os seus olhos em chamas. Eu perguntei sobre os seus olhos e sorrindo ele me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Adore ao Senhor nessa noite.
declarem alto. Alto, mais alto, alto, mais alto. Levantamos o teu nome, levantamos. Alto, mais alto, alto, mais alto. Levantamos o teu nome. Cante mais uma vez, alto. Alto, mais alto, alto, mais alto. Levantamos as palmas assim, ó. Levantamos o seu nome. Alto, alto, mais alto, alto, mais alto. Levantamos o seu nome. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu, pra sempre, sempre. Tudo que eu tenho é seu, tudo que eu tenho é seu, pra sempre, sempre. Eu quero ver a igreja cantando. Tudo que eu tenho é seu. Para todo sempre, e tudo que eu tenho, a minha vida, todos os meus bens, para sempre. De eternidade em eternidade, de geração em geração, nunca é vencido. Nunca é vencido, de eternidade, de geração em geração. Será que você pode aplaudir a esse rei que está aqui nessa noite? Aleluia! Aleluia! Nós clamamos o teu nome, Jesus, o Rei dos Reis, que tira o pecado do mundo, o sacrifício vivo naquela cruz, que morreu para que nós tivéssemos a vida eterna, o nome que nos livra de todo mal, de toda doença. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Dessa geração, declaro que a esperança e liberdade, clamo Jesus, teu nome é cura, é poderoso, o teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda a
o teu nome, o teu nome, o teu nome é vida. Deixou cadeias, dissipa as trevas, vem sediar. Teu nome é poderoso, o teu nome é vida. Deixou cadeias, dissipa as trevas, vem sediar. Aleluia. O teu nome é poderoso, o teu nome tem poder. Nós cremos no teu nome, Jesus. Nós cremos no poder que há no teu nome. O teu sangue nos limpa e nos purifica. Esse sangue é poderoso para salvar. Ele nos remove o pecado e nos dá vida nova. Oh, é o nome de Jesus e nada resiste a Ele. Aleluia, aleluia. Diga isso. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Cante. Sobre a escuridão, sobre tua família, clame o santo nome, Jesus. Oh, declare pelas ruas o nome Jesus. Ele vai, e é sobre sua família. Clame o santo nome, o nome poderoso, o nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Ele destrói, destrói cadeias, dissipa as trevas. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Ele destrói cadeias, ele destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. A igreja vai cantar isso. Teu nome é destrói e dissipa. Vem nos incendiar. Nós precisamos, Jesus, do teu amor, do teu poder. Sem ti não somos nada, sem ti não somos nada. Nós estamos aqui para adorar o teu nome, nome que tem poder. Aleluia! É o nome de Jesus que nos dá escape e livramento. É o nome de Jesus que nos purifica de todo pecado. É através de Jesus que nós encontramos o Pai. É através de Jesus que nós temos comunhão com o nosso Deus. É através de Jesus. Aleluia. Nada resiste ao nome do Senhor Jesus. Nenhum problema, nenhuma circunstância, pois Ele está aqui, neste lugar. E Ele ama a minha vida, Ele ama a sua vida.
E Ele está conosco nesse lugar. E se você acredita nisso, que Ele é cura, que Ele é poderoso, erga as suas mãos, aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Tu nos dá escape, nos dá livramento, Jesus. Nós acreditamos que o Senhor já tem um caminho aberto pelas águas, Senhor, para que nós possamos passar, Jesus. Nós cremos que tudo é possível, aquele que crê em Ti, Senhor. E Tu tens o poder. Cante isso, o inimigo. O inimigo diga isso forte. Não vai, não vai. O braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, das férias faz mães de filhos, é o mesmo que bradar. Não temas, eu sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Mas ele não vai, ele não vai. Estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento. Ele acalma, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, das servas magníficas, é o mesmo que brada do alto. Não temas, eu sou contigo, eu sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá. Deus já tem, Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Diga conosco, leão, leão, a tribo de Judá, rei dos reis, reina para sempre. Leão, a tribo de Judá, rei dos reis, última vez, leão, leão, a tribo de Judá, rei dos reis, reina para sempre. Leão, a tribo de Judá, rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre.
Aplauda Ele nessa noite. Amém. O Senhor é maravilhoso, amém? Antes de você tomar o seu assento, dê um abraço na pessoa que está ao seu lado, diga que Deus te abençoe, alguma palavra que o Senhor colocar aí no seu coração, amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês de uma forma rica e abundante, amém? Vamos à nossa central dos anúncios e logo depois eu volto, tá ok? Boa noite, família. Vamos lá, dia 29, próxima sexta-feira, às 19h30, último culto de casais. Daniel hoje está pegando todo mundo que está entrando lá de casal. Ele agora pegou uma tática infalível. Ninguém deixa mais agora de vir a esse culto, porque ele pega todo mundo lá na frente. O pessoal da terceira idade também pediram para avisar que no dia 7/12, às 12 horas, vai ter o último bate-papo do ano, tá? Então, pessoal da terceira idade, mais informações, falar com a Ana Paula, Andréia do Anderson, seu Oscar, Beth, Sandro, né? Mais informações com as pessoas do grupo, tá? E no dia 30, está de pé, por enquanto, o passeio, tá? A saída da igreja às 7 horas. Chegar com 15 minutos a meia hora de antecedência, amém? Culto de mulheres, gente, em novembro, já está acabando também, não temos culto de mulheres, mas vamos ter no dia 20/12, com o tema A Dracma Perdida, às 19h30. Então, vai ter bazar, vai ter confraternização, venham e tragam uma amiga, amém? Precisamos do amor da igreja, com as cestas básicas, né? Com fraldas, e hoje, quando eu cheguei, tinham 2 pessoas aguardando, né, para falar com a gente, com essa central, vamos dizer que é uma central social. Então, a gente precisa do amor da igreja, não importa o valor, né, não importa quanto você pode ajudar, o que você pode trazer, mas a gente conta com a igreja para ajudar os nossos irmãos, amém? Sorteio também, gente, do encontro de casais, está imperdível, né, Reis? R$50 um número. Quem ganhar vai ter direito a uma suíte de 2.760 e vai aproveitar em Búzios do dia 13 ao dia 15 de dezembro. Então, está aceitando cartão, pode pagar até o dia 5, só tem 17 pessoas por enquanto, numa lista de 100 pessoas. O Reis pediu para avisar que se tiverem 25 pessoas no sorteio, ele vai sortear entre essas 25. Então, assim, você tem uma grande oportunidade, mas a ideia é que a gente venda os 100 números, tá bom? Então, procurem o Reis aí no final do nosso culto. Terça-feira, nosso culto da família, às 19h30. Quarta-feira, às 8 da manhã, Bom Dia, Espírito Santo. Quinta-feira, às 19h30, nosso culto de oração. Domingo, às 8h30, nosso EBD. Às 10 da manhã, culto matinal. E 18 horas, o culto ao qual estamos fazendo parte. Amém? Felipe, né, vai dar uma palavra sobre ontem o Congresso dos Homens. Deixa eu ver, o Rafa não está aí, mas o João está. Vamos falar do JPEG. Ou Jorge Alexandre, isso, vem cá, Jorge. E o Rafa também vai falar sobre o seminário, gente. É porque, assim, tem uma central de anúncio, mas as minhas bênçãos me pegam aí no corredor para fazer os pedidos, tá bom? Ora e participe de todas as programações da nossa igreja. Amém. Boa noite, a paz do Senhor. Ontem nós tivemos um congresso lá em Olaria, e esse congresso foi voltado para todas as igrejas de Nova Vida. Foi um congresso muito bom, excelente. Tivemos um tema Homens no Altar, e o tema central da palavra foi Gênesis 8:20. Só a primeira parte que diz assim: e levantou Noé um altar ao Senhor. E eu gostaria de convidar você a estar participando dos eventos de homens, tá? Nós temos todo o terceiro sábado de cada mês, nós temos o bate-papo de homens. Você pode me procurar no final do culto. Como eu falei no período da manhã, se você não está ainda no grupo, que nós temos o grupo, né, dos homens, você me procura no final do culto, que eu vou estar colocando o seu nome. Se o seu nome estiver,
vou ver lá o número, se não é o mesmo número, ou se não, eu vou estar colocando o seu novo número no grupo, para a gente estar conversando, trocando uma ideia, batendo um papo, porque é bênção, irmãos, é muito bênção. O tempo que a gente está aqui juntos, conversando, coisas que no culto você não pode conversar, coisas que, às vezes, no decorrer da semana você não consegue conversar, mas quando nós estamos juntos, só homem reunido, é algo sensacional. Deus, Ele faz maravilhas quando a gente se reúne para poder estar conversando, a gente chora, a gente brinca, a gente se diverte, mas no final de tudo, Deus, Ele nos abençoa. E eu conto com a sua presença, e quando tiver a próxima programação, vou estar aqui anunciando, e eu espero que você esteja junto nos próximos eventos dos homens. Amém? Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Mais uma vez eu estou aqui para falar do JPEG. Primeiro, dia 30 agora, sábado que vem, a gente tem a nossa confra de encerramento, nós vamos ter o nosso culto aqui na igreja, e no final, o Rogério vai colocar no grupo lá direitinho, a gente está pedindo para os jovens, quem puder, trazer um prato de salgado e um refrigerante para a gente fazer a nossa confraternização após o final do culto. Se você não tem condições, gente, vem, que o mais importante é a sua presença do que o que você vai trazer. É mais do que você vai receber aqui do que o que você vai trazer e a gente vai receber de você. Então, vem agora, dia 30, quem tiver condições, um prato de salgado, um prato de doce, um refrigerante, o que tiver nas condições, a gente vai estar recebendo aqui para a gente fazer a nossa confraternização. E não menos importante, pelo contrário, mais importante ainda, nosso acampamento, que vai acontecer no período de carnaval. Você que ainda não pegou o seu carnê, eu falo toda vez que eu estou anunciando, se você estava esperando para saber se vai acontecer, vai acontecer. Agora basta saber se você vai ficar para trás ou se você vai estar com a gente. Eu aconselho você correr atrás para estar junto com a gente, porque só quem participou dos acampamentos sabe como é o negócio lá, que é forte, o negócio pega fogo lá, igual o Rogério está falando hoje de manhã na EBD, o povo queima. Vamos tirar isso da nossa mente, mas amém. Então, pode procurar eu, Fernanda, Felipe, Daniele, qualquer um de nós, Lucas, que trabalha com o Rogério, a gente vai estar passando as informações e, pelo amor de Deus, pague. A gente precisa pagar o sítio. Vai acontecer, mas a gente precisa da ajuda de vocês. Amém, gente? Obrigado. Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Queria falar do seminário mais uma vez, tá? Algumas pessoas me perguntaram o valor e eu notei que todas as vezes que eu falei sobre o seminário aqui, eu nunca passei o valor adiante, né? Então, são R$ 65 o valor da mensalidade. Está mais barato ainda do que antes, né? Antes estava R$ 80 a mensalidade, agora a gente conseguiu enxugar mais ainda, agora está R$ 65. Nesse valor de R$ 65, o material didático ele já está incluso, tá? Então você também não vai precisar se preocupar com material didático, né? E ter que pagar a parte, não precisa se preocupar com isso. São 10 meses, né? O máximo de 10 meses de duração do curso. Isso é um seminário de teologia básico, tá? Não é um médio, não é um bacharel, é um básico em teologia. São 10 meses de duração. Como é presencial, a gente sempre coloca uma margem aí, que talvez chegue até 11 meses, né? Mas, a princípio, são 10 meses de curso, tá bom? E, obviamente, não tem como a gente dar todos os detalhes de como é um curso, né? Todas as coisas que nós vamos fazer, de tudo que a gente vai estudar, né? De forma sistemática, não tem como a gente falar isso tudo numa oportunidade. Eu tenho que falar que nem o Felipe falou para o Natanael, vem ver, né? Tem coisas que a gente tem que presenciar, não adianta. Mas, qualquer dúvida, isso aqui não é para mim anunciar, não. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, pode falar comigo, pode me procurar. Ao final do culto, eu vou estar lá na recepção, vou fazer que nem o Daniel. Vou pegar a metodologia dele, vou abordar as pessoas ali na porta e a gente vai estar conversando. Amém, gente? Amém? Estou. É importante você fazer, deixa eu ratificar aqui, porque se você não fizer, o tempo passa. E se você fizer, o tempo passa.
Então, é melhor que o tempo passe e você tenha feito. Às vezes as pessoas ficam assim, eu vou fazer a faculdade, demora 5 anos. E aí? É melhor daqui a 5 anos você dizer assim, eu concluí, do que passar 5 anos e você dizer, poxa, passou os 5 anos e eu não estudei. Então, aproveita a oportunidade, R$65 está bom demais, está maravilhoso, ok? 65 está baratíssimo isso aqui. Então, aproveita, tenha disponibilidade, vontade. Por quê? Porque à medida que você adquire conhecimento, quem recebe os benefícios desse conhecimento, em primeiro lugar, é você. Em segundo lugar, a igreja. Nós vivemos dias difíceis, irmãos. Todos nós assistimos bastante coisa no YouTube. E tem pregadores que estão pregando que eu falo assim, está errado. Aí minha esposa fala assim, ele não está te vendo. Ela fala assim, não está te vendo, não adianta ficar brabo. Ele não está te vendo. E aí, nós que podemos trazer a mensagem límpida e pura, nos acomodamos. É todo dia? Só segunda? Ficou mais fácil ainda. Se fosse segunda, quarta e sexta, segunda e terça, ainda estava bom. Mas, poxa, só segunda, irmão. Para você aprender a palavra de Deus, para você crescer, para você desenvolver, para você ser um instrumento de Deus nessa igreja. Então, reforço aí, se organize para que você possa estar aqui. Vou chegar um pouco atrasado. É 7 ou 7h30? 7 horas. Vou chegar um pouquinho atrasado. Não importa. O que importa é que você precisa ter disponibilidade para estar aqui. Amém? Faça isso. Você só tem a ganhar. Você não vai perder nada estando aqui. Coloque na sua cabeça. Se eu estudar, eu vou perder alguma coisa. Não, irmãos. Você vai ganhar. Vai ganhar. E você vai aprender a confrontar. Vai fazer. Talvez você faça igual eu. Do outro lado, o homem não está te ouvindo, você está lá. Está errado. Está errado. Não é assim, não. Essa interpretação, essa exegese é errada. Por quê? Porque você vai adquirir conhecimento. É triste quando a gente tem oportunidade, não são todas as igrejas que têm oportunidade, não são todas as igrejas de Nova Vida que têm oportunidade de um seminário segunda-feira para você aprender a palavra de Deus. Poxa, você está com a faca e o queijo na mão e vai deixar passar? Então não deixa passar não, tá bom? Porque você vai ser beneficiado, a igreja vai ser beneficiado, e o ministério que Deus tem com você, amanhã também vai ser beneficiado, porque você vai ser uma pessoa respaldada, abalizada na palavra de Deus. Amém? Então, reforço aí, acabei fazendo anúncio também, mas importante é você. Deixa eu fazer aqui anúncio de alguns visitantes, que maravilha. Eu queria que você, que nos visita, levantasse a mão, porque levantar dessa cadeira aí é um pouco complicado. Sentar é uma beleza. Hoje de manhã eu estava pregando, falei assim, quem está dormindo, diga amém. Um montão de gente disse amém. Falei, meu Deus, não estou falando com ninguém, está todo mundo dormindo. Mas porque essa cadeira é confortável demais, isso aí é coisa boa, né? Então, você não precisa levantar, levanta só a sua mão, tá bom? Vamos lá. Anderson Bastos, cadê você? Isso. Depois, no final, nós vamos dar uma linda salva de palmas para todo mundo, tá bom? Antônia Lima. Cadê a Antônia Lima? É isso mesmo? Está na salinha? Tá bom. Natália. Natália, está lá atrás. Davi. Olha, bênção. Denis. Nilda. Cadê a Nilda? Ali, maravilha. Gabriel. Cadê o Gabriel? Está lá, ok. E Joyce. Cadê a Joyce? Joyce está ali. Vamos dar-lhes uma linda salva de palmas, amém? Deus os abençoe. Tem um outro papel assim, escrito, eu acho que é Júlio Carlos. Alguém? É visitante também? Que maravilha, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pessoas. Amém. Que Deus abençoe. Então, agora vai o meu comercial para você. Você que está visitando, você não pode faltar terça-feira, porque o pastor dessa igreja vai estar aqui. Tá bom? Você não conhece, eu não sou o pastor dessa igreja, eu sou amigo do pastor dessa igreja.
ok? E eu vou me esforçar para estar terça-feira aqui também, tá bom? Para dar um abraço nele. Então, você que está visitando, ok? Por livre e espontânea pressão, você precisa estar aqui para conhecer o pastor Ney, tá ok? Tá combinado assim? Venha, se disponibilize, 7h30, vem aqui assistir o culto, é o culto da família, você ainda vai ser abençoado por estar aqui, tá bom? E aos membros da igreja também, você aí que se acomoda e não vem à igreja, terça-feira eu preciso que você esteja aqui, para a gente juntos dar um abraço no pastor dessa igreja, amém? Certamente ele vai vir com coisas novas para abençoar a sua vida, para abençoar o seu ministério, a sua caminhada. Então, terça-feira, você não pode perder o culto desta igreja. O pastor Ney vai estar aqui, certamente, trazendo uma palavra para as famílias. Amém? Então, vamos dar a Deus, irmãos, aquilo que pertence a Ele. Nossos dízimos e as nossas ofertas. Você não pode reter. Você tem que ser fiel a Deus. Por exemplo, quem trabalha de carteira assinada não tem opção de dizer assim, não vai descontar o meu INSS. É descontado na fonte. Imposto de renda, retido na fonte. Ele retém, não chega na sua mão, já é retido. Então, obrigatoriamente, você é descontado, querendo ou não. Eu discordo. Paciência se você discorda. Se você recebe um valor além da faixa do imposto de renda, vai ser descontado o imposto de renda retido na fonte. Todos, agora independente de faixa, todo mundo é descontado 7%, quase 8% do INSS. Então, preste atenção, você está dando a César o que é de César, agora você precisa dar a Deus o que é de Deus. Uma vez indagaram a Jesus, mostrando se os discípulos, se ele deveria dar o dízimo, e ele fala assim, de quem é a esfinge? Aí, de César. Aí eles queriam pegar Jesus de uma forma estratégica, Jesus chegou e disse a eles, dai a César o que é de César. Poderia ter ponto aí, acabou a frase. Dai a César o que é de César. Ok, mas ele prolonga. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Amém? A Bíblia é rica, irmãos. Os detalhes da Bíblia são ricos. Então, ele poderia ter falado assim, dá a César. As fichas de quem? Ah, é de César. Então, tá bom, dá a César. Pronto. Mas ele aproveitou a oportunidade de dizer assim, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Talvez você tenha dado a César o que é de César. Tem pago IPTU, IPVA, que ano que vem já chega na nossa conta. Enfim, talvez você seja uma excelente pessoa para dar a César o que é de César e que você não é beneficiado basicamente por isso, por dar isso. Só muito longe. Mas quando você dá a Deus, Deus te abençoa. E se você está trabalhando e as portas estão abertas, você tem saúde, é porque Deus tem concedido isso a você. César não beneficia a gente, mas Jesus, Deus, nos beneficia. Então, se você é um bom pagador, né? Não, pastor, eu pago até antes, não gosto de atrasar nada. Parabéns, você está dando a César o que é de César. A minha pergunta é a seguinte, você está dando a Deus o que é de Deus? Então, seja fiel ao Senhor. E Deus não vai ficar devendo nada a ninguém. Quando você chegar lá no céu, vai dizer assim, Senhor, mas eu dei meu dízimo. Deus não fica devendo nada a ninguém. Pelo contrário, quanto mais você contribui, Ele te dá 100 vezes mais nessa vida e ainda no porvir. Basta você acreditar na palavra de Deus. Então, eu tenho dito aqui, por mais bonita que seja essa igreja, por mais bela e os instrumentos fossem os melhores, não importa. Nós não trazemos o nosso dízimo para embelezar a igreja. Nós trazemos o nosso dízimo porque nós somos fiéis ao Senhor. Então, dízimo é fidelidade. Dízimo é de um coração convertido que louva, que exalta e que agrada ao Senhor. Amém? Então, seja fiel. Eu não posso ser fiel por você. Você andaria ao lado de uma pessoa fiel? Você gostaria de ter um marido infiel? Não, né? Você gostaria de ter uma esposa infiel? Não, ninguém gosta de andar do lado do infiel. Agora, você acha que Deus, Ele se alegra com infidelidade? Lógico que não. E muitas vezes Israel andou em infidelidade ao Senhor. Então, seja fiel. Eu não posso ser fiel por você, você não pode ser fiel por mim, mas você pode ser uma pessoa que agrada a Deus obedecendo a sua palavra.
A Bíblia tem um texto que fala a respeito do... A gente não usa nos nossos dias hoje, não sei se vocês usaram aqui, o gasofilácio no tempo da pandemia, que aí, ao invés de apertar a mão, as pessoas vinham e colocavam naquela caixa, que era o gasofilácio. A Bíblia tem um texto que Jesus estava observando, e todos davam o seu dízimo, a sua oferta, a sua entrega, mas Jesus conseguiu enxergar uma mulher que só tinha 2 moedas. E o texto vai dizer assim: ela deu tudo o que possuía. Isso não quer dizer que você tenha que dar tudo. Você tem que dar tudo que não te pertence. Você tem que dar tudo que pertence a Deus. Você não tem que dar o seu carro, a sua casa, você tem que dar aquilo que a Bíblia estipulou para que você seja fiel. Jesus olhou e percebeu que aquela mulher era uma mulher fiel. Eu espero que Ele olhe para você, Ele olhe para mim, que Ele olhe para nós. Como eu disse de manhã, a espada corta aí, mas corta aqui também. Por isso que é uma espada de 2 gumes. Que Ele possa olhar para nós e perceber em nós fidelidade. Amém? E aí, com essa fidelidade é algo ímpar. Quando nós somos fiéis, o Senhor, com o seu poder, abre as janelas dos céus, derrama sobre nós bênçãos sem medidas. Amém? Aí atrás da sua cadeira, dessa cadeira confortável aí, né? Aí no encosto dessa cadeira tem um envelope para você colocar o seu dízimo e a sua oferta. E que você seja fiel nesse momento assim tão importante também, que é o momento do dízimo e da oferta. Amém? Então segura a sua oferta aí, vamos orar. Deus e Pai, obrigado pela vida de cada dizimista e ceia do Senhor, amém? É um culto imperdível. Você não pode perder esse culto de ceia. Por quê, pastor? Porque
é o nosso pacto, é a renovação da nossa aliança com o Senhor. Amém? Antes de pregar nessa noite, chamou o Lucas, ele tem uma notícia boa a respeito do aplicativo para você. Boa noite, amados, mais uma vez. Amém. Eu queria, antes de eu anunciar o aplicativo, o pastor pediu para dar um anúncio. Os irmãos que estiverem disponíveis amanhã, a partir das 6 horas, que puderem estar aqui na igreja, nós vamos fazer uma modificação rápida aqui no templo, tá? Questão de 40 a 50 minutos. Então, o máximo de pessoas possíveis que puder estar aqui para ajudar, o pastor Ney está convidando para poder dar uma ajudinha a ele, para a gente fazer só uma modificação aqui no templo, tá bom? Voltando para o aplicativo, aquele que não baixou o aplicativo ainda, gente, deixa eu fazer uma pergunta melhor. Quantos aqui já tem o aplicativo da igreja? Levanta a mão, por favor. Coisa boa. Gente, temos 72 pessoas no nosso aplicativo já cadastradas, né? Nosso aplicativo está começando a se atualizar e o pastor da igreja ele está colocando agora chamado Pão Diário. Ou seja, todo dia você vai receber uma mensagem para você fazer a sua devocional. Vai chegar todo dia 7 horas da manhã para você. O Pão Diário, uma mensagem separada, uma mensagem que o pastor ora, busca, para que Deus possa estar revelando a ele sempre uma devocional. E o que nós podemos fazer? Instalar o aplicativo da igreja. Que pelo aplicativo nós vamos ter várias coisas, ou seja, temos o curso de teologia. Então, quando o Rafa também precisar de algum anúncio, esse anúncio vai ser notificado para todos os irmãos no aplicativo, com as informações, o que você precisa fazer. Então, nós teremos várias coisas no aplicativo, né, que estão para ser colocadas. Então, aqui no nosso aplicativo, aqueles que já concluíram seu cadastro, já pode ter acesso à sua carteirinha de membro, tá? Que é online, você pode printar, pode imprimir. No nosso aplicativo vai ter todas as atualizações e programações da igreja. Então, nós pedimos que os irmãos possam baixar, tá? Quem tiver com dúvida, dificuldade, pode procurar o pessoal da mídia. Tem o Mateuzinho aqui que está aqui na frente, tem a Jennifer, tem o Ramon que está lá embaixo, tem o Vitor também, acho que eu não vi o Vitor hoje, tem o seu Elias, então você pode, tem eu também, você pode me procurar, pode procurar eles, e a gente vai estar tirando as dúvidas de vocês, como se cadastrar, como você completar o seu cadastro, tá bom? Então eu aconselho os irmãos a baixar o aplicativo da igreja, que ali você vai ficar por dentro de todas as programações, você vai poder assistir os cultos online pelo aplicativo da igreja, não precisa mais ficar procurando no YouTube. Se você esqueceu sua Bíblia em casa, você pega o seu aplicativo, já tem a Bíblia no aplicativo da igreja também para você poder ler, né? E que nós possamos sempre participar de todas as programações da nossa igreja, baixar o aplicativo para nós podermos nos atualizar juntamente e fazer o melhor para a obra, amém? Aproveita essas oportunidades, irmãos, que há 20 anos atrás não existia isso, não. Entendeu? Essa comodidade a gente tem que aproveitar. Seja uma ferramenta também de evangelização, enfim. Aproveite as oportunidades dos nossos dias. Amém? Deixa eu apresentar a minha esposa, e agora ela vai ter que levantar, porque, né? Aquela linda mulher que vai ficar de pé ali, ó, é minha esposa. Ó. Fica aí, ó, olha lá, essa aí. Isso, a minha esposa, Rose. Alguns que não estiveram nos domingos que eu estive aqui, né? Não sabem que ela é minha esposa. E nós trouxemos um membro, independente se é homem ou mulher, é membro, tá ok? Não existe membro, não, é membro, igual o corpo é membro, tá ok? Você tem membros. Então, nós trouxemos nessa noite a Roberta, que é membro da Igreja Nova Vida em Caxias, de onde nós somos. Fica de pé também, Roberto, por favor. Amém? No finalzinho, ela vai estar cantando uma música para abençoar a nossa vida. Então, nós somos da Igreja Nova Vida de Caxias, Bispo Miguel, estou aqui encerrando minhas atividades hoje. Estou muito feliz por esse tempo, desde domingo passado estou aqui, preguei 6 mensagens durante esse tempo e me senti abençoado. Eu acredito que vim para abençoar você, mas eu também fui abençoado pela vida dos irmãos, amém? Então, eu comecei uma série
no domingo passado a respeito do Espírito Santo. E todos os 2 domingos de manhã, eu fiz parte 1 e parte 2, e eu falei sobre o Espírito Santo em nós. Como é importante o Espírito Santo em nós. E à noite, eu estabeleci 2 mensagens também desta série, o Espírito Santo através de nós. Então, o Espírito Santo em nós não significa que a gente tem o Espírito Santo e não faz nada. Pelo contrário, com o Espírito Santo em nós, nós somos ativados, motivados para que a gente possa fazer a obra do Senhor. Amém? Então, abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo de número 2, versículo de número 4. Atos, pode ficar sentado mesmo, que é mais confortável. Atos, capítulo 2, vamos lá, quem escreveu o livro de Atos foi? Lucas. Quem foi Lucas? Quem foi? Fala, irmão, Lucas. Fala aí, sem medo, não estou nem olhando para você. Quem escreveu o livro de Atos? Eles estão gravando, fala forte. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 4. Um texto bem conhecido para nós nos situarmos nessa noite. Diz assim, Atos 2, 4. Eu vou ler a partir do verso 1, porque você sabe que você tem que ler o texto, o contexto, para não arrumar um pretexto, tá bom? Então, eu vou ler o capítulo do 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos é todos. Você sabe o que é todos teologicamente? Todos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concediam que falasse. Vamos orar. Deus e Pai, obrigado por essa noite, pelo privilégio de estar aqui, porque o Senhor tem nos dado força, saúde, ânimo, para nós aproveitarmos o nosso tempo na Tua casa, na Tua presença, louvando o Teu nome. Abre agora a nossa mente, abre o nosso coração, para que nós possamos esponjar a Tua palavra, e que os nossos ouvidos, Senhor, possam estar aguçados, que a gente possa estar cativo à Tua palavra. Fala com a gente nesse tempo que aqui vamos ficar. Eu sei, meu Pai, que nós já falamos contigo através do louvor, nós expressamos a nossa adoração, nós falamos do nosso amor para com o Senhor. Agora fala conosco, Senhor, fala ao nosso coração, assim como nós falamos contigo, fala conosco, é o que nós te pedimos no nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Permita-me rememorar a mensagem de domingo passado, que eu disse na mensagem que nós começamos a falar sobre o Espírito Santo. Eu disse que o Espírito Santo é aquele que quer nos usar como um canal para a obra de Deus. E nós aprendemos que fazer a obra de Deus é muito importante. Mas eu disse, eu não sei se você se lembra, eu quero por isso rememorar a sua mente, é que o importante não é fazer a obra de Deus, o importante é fazer a obra com Deus. E eu citei Mateus capítulo 7, verso 22 e 23, quando aparece em cena um homem e diz assim, Senhor, mas nós curamos, nós libertamos, e o Senhor vai dizer assim, eu não vos conheço, porque praticais a iniquidade. Ou seja, eles faziam obra para Deus, mas não faziam obra com Deus. Há uma grande diferença entre você fazer a obra para Deus e com Deus. Não pense que todos que estão pregando vão para o céu. É um ledo engano pensar nisso. Não pense que todos que estão na igreja vão para o céu. Quando você estuda a Bíblia, 2 estarão no campo, um será deixado, outro será levado. 2 estarão na cama, um será levado, outro será deixado. Você percebe que sempre fala da metade. Não fala da totalidade, sempre fala da metade. Então, nós precisamos entender que a nossa proposta na igreja é fazer a obra com Deus e não para Deus. Não através das nossas habilidades, simplesmente. Então, nós descobrimos o quê? Que o Espírito Santo
Ele sempre quer nos usar, mas que a nossa atividade, o nosso ativismo, às vezes a gente é muito ativista, mas o nosso ativismo, ele não impressiona Deus, não impressiona o Espírito Santo. Ele sabe quem eu sou, ele sabe quem você é, ele sabe quem nós somos. O salmista vai dizer, no Salmo 139, verso 7, para onde eu me ausentarei do teu espírito, para onde eu fugirei da tua face, se suba aos céus, lá estás, se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Ou seja, Deus sabe tudo de nós. Então, os nossos talentos, os seus talentos, ele precisa estar misturado com o quê? Com o Espírito Santo. Quem toca, não pode tocar porque tecnicamente sabe os acordes aonde eles vão cair. Não, quem prega não pode pregar apenas porque já sabe preparar um bom sermão. Não, a gente precisa misturar isso com o Espírito Santo. Ou seja, você não prega qualquer texto, eu vou pregar isso aqui. Não, você tem que pedir ao Espírito Santo que diga, Espírito, o Senhor, o que eu preciso, o que a igreja está precisando ouvir? Quem toca, quem canta, precisa perguntar, Senhor, o que a gente precisa cantar hoje para que a tua presença alcance o coração das pessoas que vão estar lá presentes na igreja. Então, há coisas que nós sabemos fazer, irmãos, e que não são inspiradas. Nós sabemos porque a gente acostuma, a gente tem habilidade, a gente consegue se organizar muito bem, mas não é inspiração. Há uma grande diferença entre você saber e você ser inspirado. É bom quando você junta as duas coisas, você sabe e você é inspirado a fazer o que você faz. É isso que nós precisamos aprender. Então, nós aprendemos que nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. E eu disse no domingo passado à noite que quem ouve a voz do Espírito Santo não confunde. A gente tem uma prática no meu evangelho dizendo assim, tem que falar 3 vezes para confirmar. Aonde? Pastor, Deus me falou, mas Deus tem que confirmar 3 vezes. Pelo amor de Deus, se a Rose, minha esposa, me chamar, eu não vou. Será que é a Rose mesmo? Não, é a Rose ou não é? Não, me chama de novo. Não. Por que eu sei? Porque eu estou familiarizado com a sua voz. A voz dela não vai trazer para mim o que? Dúvidas. Eu não vou ter dúvidas se aquela voz é da Rose ou não. Assim também, à medida que você anda com o Espírito Santo, você não tem dúvida se aquela voz é de Deus ou não é, se é o Espírito Santo te conduzindo ou não. E o texto que nós lemos na semana passada foi justamente esse. O Senhor os impediu de irem de um lugar para o outro. Se fosse outro, dizia, é o diabo que está atrapalhando a obra. O diabo está furioso, pastor. O diabo está furioso, não quer que eu faça a obra de Deus. Nem sempre é o diabo. Depende do ouvido aguçadinho, o ouvido inclinado, para saber se é Deus que quer que você faça outra coisa ao invés daquilo que você queria fazer. Então, às vezes, nós queremos fazer uma coisa e que não é Deus que quer que faça, é a gente que quer fazer. E a gente precisa aprender, na nossa jornada de caminhada de fé, a gente precisa saber quando é a nossa vontade ou quando é a vontade de Deus. Por quê? Porque não basta no reino de Deus apenas a nossa vontade. É importante que seja, em primeiro lugar, a vontade do Senhor. Então, aprendemos que há uma necessidade enorme de nós não apenas falarmos do Espírito Santo, mas há uma necessidade sine qua non do Espírito Santo falar com a gente. Falar do Espírito Santo, a gente pode falar. Pastor, fala do Espírito Santo. Ok, mas o Espírito Santo fala com você. Eu falo do Espírito Santo, mas o Espírito Santo fala comigo. Precisa existir essa mão dupla. Eu falo com o Espírito Santo e o Espírito Santo fala comigo. Aqueles homens só se mantiveram, só mudaram a rota e não mantiveram no mesmo caminho. Por quê? Porque eles ouviram a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo os conduziu para que eles pudessem caminhar firmemente. Hoje, nós vamos continuar falando sobre o Espírito Santo através de nós, através de você, através de mim, através de cada um de nós. Eu quero destacar pelo menos 6 lições que eu acredito que vão nos elevar, nos alavancar, que vão trazer para nós um colorido daquilo que Deus quer para nós, porque é muito importante
nós seguirmos a Deus e saber que Deus tem alguma coisa para nós e que Ele quer nos usar para que o seu nome seja glorificado, para que o seu nome seja exaltado. Então, primeira coisa que o Espírito Santo quer fazer através de nós, Ele quer nos dar discernimento para libertar pessoas. O texto de Atos 16, não precisa ir lá, eu vou ler para você, Atos 16, versículo de 16 a 18, mostra muito bem isso que aconteceu. Vai dizer assim, ó, 16, a cura de uma jovem adivinhadora. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, o qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, e aí, logicamente, quem escreveu o livro de Atos foi? Vocês estão ótimos, essa igreja é show. Clamavam dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da... Isso era verdade? Era ou não era? Eles eram servos do Deus Altíssimo? Eram. Eles ensinavam o caminho da salvação? Sim. Se você ouvisse essa voz, o que você faria? Olha a necessidade do Espírito Santo na vida da gente, irmãos. Olha como o Espírito Santo precisa estar presente na nossa vida. Como é importante nós termos os nossos ouvidos aplicados para que nós possamos ouvir o Espírito Santo. Porque nós podemos encontrar situações na obra de Deus que vai exigir da gente discernir se aquela voz que nós ouvimos é Deus ou se não é Deus. E como é que eu consigo fazer isso, pastor? É pela minha intimidade? Sim. A sua intimidade com o Espírito Santo, a sua vida afinada com o Espírito Santo, vai fazer você entender se aquela voz é de Deus ou se não é. Se é Deus que está falando ou não é. Nenhum desses instrumentos aqui, eles podem ser tocados desafinados. Eles não vão soar com o som perfeito. E assim também diz respeito a nós, que somos instrumentos nas mãos do Senhor. E vai dizer o versículo 18, isto se repetia por muitos dias. Quando eu li esse texto, eu fiquei imaginando nós. Imagine uma pessoa chegando e dizendo a você assim, poxa, você é servo do Deus Altíssimo, você está pregando a salvação. Aí a gente ia dizer assim, rapaz, que revelação. Essa pessoa foi ungida por Deus, como é que ela sabe disso? Como é que ela sabe que eu sou servo do Deus Altíssimo? Como é que ela sabe que eu estou pregando a salvação? Esta pessoa é de Deus. Nem sempre. Nem sempre. Por isso, a nossa vida de comunhão com o Espírito Santo vai nos fazer ter o discernimento. Discernir, essa voz é de Deus? Essa não é? Não, então não serve para mim. E o texto vai dizer que há muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, fez o quê? Saiu. Então, nós precisamos compreender o seguinte, aquela jovem estava fazendo aquilo para quê? Por que aquele espírito estava falando aquilo? Porque ela queria continuar enganando os que ali estavam. E nós podemos às vezes encontrar situações e precisamos ter discernimento do Espírito Santo, senão nós seremos ludibriados, nós seremos enganados. Aquela jovem, ela tinha um espírito de adivinhação. Quando ela diz, esses homens são servos do Deus Altíssimo. O espírito que não era de Deus estava nela e queria fazer o quê? Enganar os apóstolos. Enganar aqueles homens. Para quê? Para que eles acreditassem naquela voz, que eles olhassem e dissessem, é verdade, nós somos servos do Deus Altíssimo. Que inspiração! Essa voz é de Deus. E para que ela continuasse a adivinhar a vida das pessoas, e aí eles não iriam expulsar ela daquele lugar. Ela iria continuar naquele lugar ali, como se fosse a voz do Espírito Santo. Muitos de nós, irmãos, não sabemos discernir entre a voz do Espírito Santo e outras vozes. Por quê? Nós não sabemos. Por que passamos, às vezes, tanto tempo na igreja
e não conseguimos discernir essa voz? Por que não conseguimos entender? Nem tudo que algumas pessoas falam para nós significa que Deus está falando. Você sabe que profecia você ouve e põe na prateleira? Se for de Deus, vai cumprir amanhã. Se não for de Deus, não se cumprirá. Então, nós precisamos ter o quê? Um ouvido bem pronto, bem afinado, para saber se essa voz que nós ouvimos é de Deus ou não é. A segunda coisa que o Espírito Santo quer fazer através de nós é usar as nossas mãos, para que as nossas mãos sejam elas usadas para batizar pessoas. E é isso que vai acontecer em Atos 18, eu vou ler para você, 18, versículo de número 17. Vai dizer assim o versículo, Atos, capítulo 18, versículo de número 17, diz assim, então, não é essa expressão, peraí, Atos 8, 17, eu vou voltar aqui a um texto aqui, 8, 17, diz assim, então, vai falar de Simão, um mágico, é interessante, que há dois mágicos nesse mesmo livro de Atos, é interessante. Eu vou falar do Simão, mas eu vou deixar o outro para você procurar. Diz assim, capítulo 8, verso de número 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oravam por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em nome de Jesus Cristo. Então, lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Isso significa dizer o quê, irmãos? Que o número de pessoas batizadas no Espírito Santo hoje é muito pequeno. Eu não vou nem perguntar a você se você é batizado no Espírito Santo. Mas o número é pequeno. É uma promessa que está à nossa disposição e que nós não procuramos recebê-la. É uma promessa que Deus estabeleceu para nós, mas hoje muitos de nós não recebeu. Por quê? Por que nós não buscamos? Nós não buscamos, não há aquele ardor, não há aquela vontade. Eu vou buscar o Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo, eu não posso fazer a obra sem o batismo no Espírito Santo. Então, nós precisamos alimentar um desejo enorme, grandioso, de sermos batizados no Espírito Santo. Nós precisamos desejar falar em línguas, porque esta é uma promessa que precisa ser buscada por nós. Esta promessa está à disposição de cada um de nós. Eu sou de um tempo que os jovens, quando entravam na igreja, eles tinham uma fome enorme, um desejo enorme de buscar o Espírito Santo. Eu quero ser batizado no Espírito Santo, eu quero falar em outras línguas. Por quê? Porque é uma promessa, e se é promessa, e se é para mim, não é para alguns, não é para o pastor, não é para os diáconos, não é para os oficiais da igreja apenas, mas é para mim também. Ora, se é para mim, eu quero. Se é para mim, eu desejo. Então, nós precisamos compreender isso, e buscar a cada dia mais sermos batizados no Espírito Santo e pedir a Deus que use as nossas mãos para a gente colocar as mãos sobre outras pessoas para que elas recebam esta promessa, que é a promessa do Espírito Santo. Porque o batismo no Espírito Santo faz a gente ficar uma igreja incendiada, faz a gente ficar uma igreja empolgada, envolvida, uma igreja cheia da vontade de querer mais de Deus, ter sede de Deus, vontade de Deus, desejo de Deus. Vai arder no nosso coração, vai arder nos nossos púlpitos a chama do Espírito Santo dentro de nós, irmão. Tem que arder esta chama em nosso coração, porque esta chama que arde no púlpito do pregador, ou esta chama que arde aí dentro de você, em querer mais do Espírito Santo, vai fazer inflamar a glória de Deus, a presença de Deus, do Espírito de Deus, a unção de Deus vai vir sobre nós. Então, nós precisamos buscar o Espírito Santo, porque quanto mais você for cheio do Espírito Santo, mais a igreja vai ser incendiada, mais o pecado vai se afastar de você. Não é assim?
o fogo, ele espanta. Você lembra de um texto onde Paulo coloca as mãos numa fogueira e sai uma víbora? Por quê? Porque aonde há fogo, o pecado vai embora. Aonde há fogo, as coisas ruins vão embora. Aonde há fogo, as obras da carne vão embora. Então nós precisamos, irmãos, ardentemente, desejar o batismo no Espírito Santo, falar em novas línguas. Olha, se é uma promessa, eu quero. Se vem de Deus, eu quero. Se é uma promessa do Senhor, eu quero. Se Deus pode fazer isso na minha vida, eu quero. Se Deus pode me dar isso, eu quero. Então, que você anseie, que você deseje, mas que você busque. Que você busque. Quando você estiver orando com 2, 3, 4 pessoas, faz aquela oração de busca do Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre nós, derrama da promessa sobre nós, derrama do teu poder sobre nós, derrama da tua unção sobre nós. E quando você menos perceber, você vai estar falando em novas línguas. Mas a terceira coisa que o Espírito Santo quer fazer através de nós, de você e de mim, de cada um de nós, é nos dar poder para testemunhar. Poder para testemunhar. E o mundo precisa, irmão. O mundo precisa. Nós precisamos aprender ao longo do tempo, ainda mais hoje muito mais. O que está acontecendo no meio da igreja. Se você acompanha o YouTube, você fica horrorizado. E você diz, como é que pode isso acontecer no meio da igreja? É porque falta o Espírito Santo, irmãos. Falta fruto. Tem muito ativismo, mas tem pouca unção, tem muito fogo estranho, tem muita coisa que não é de Deus, por isso acontecem essas coisas. Ora, nós precisamos aprender a dar testemunho. O testemunho vai mostrar quem nós somos. Atos capítulo 1, verso 8, eu vou ler para você, diz assim, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Agora, preste atenção, ser testemunha pode custar a nossa vida. Ser testemunha do Senhor, poder dizer assim, sou crente, e daí? Qual o problema? Eu sou. Eu vi num carro, há alguns anos atrás, um letreiro no carro, assim, um adesivo no carro que dizia assim, sou dizimista, e daí? Aí eu completei, o dinheiro é meu. Quase que eu mandei fazer um adesivo Marcos Awad. Quase que eu mandei fazer. Nós precisamos testemunhar que nós somos crentes. Você não pode ser o crente 007. Você sabia que tem crente secreto? Tem crente 007. No trabalho ninguém sabe que ele é crente, na faculdade, no colégio ninguém sabe, só ele sabe que é crente. E ele deve ter dúvida ainda. Nós temos que testemunhar, sou crente. Qual o problema? Qual o problema? Sou mesmo, sirvo ao Deus Criador do céu e da terra, crio o Deus poderoso, eu fui feito pelas mãos dele, eu sou testemunha dele, sim, sou crente mesmo. Algum problema para você? Tem nenhum problema, né? Tem problema você falar isso? Estevão é exemplo de testemunho, mas repito, seu testemunho pode custar a sua vida. Você precisa estar disposto a ser uma testemunha do Senhor. Em Atos capítulo 7, versos 55 e 59, vou ler para você, diz assim, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olha como isso é lindo, irmão, como nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não vai existir mais espaço para nada. Se eu enchesse esse copo de água aqui, até ele transbordar, eu ia perceber que não haveria mais o quê? Espaço dentro desse copo. Olha, você é o recipiente do Espírito Santo. Quanto mais o Espírito Santo te encher, nada dessa vida vai fazer falta para você, porque você já tem o bem maior, você tem a presença de Deus, você tem a graça de Deus, você tem o poder de Deus, você tem o Espírito de Deus, você é templo do Espírito Santo,
O Espírito Santo habita em você. E quando o Espírito Santo habita em nós, irmãos, não tem mais espaço para nada. Não existe mais espaço, porque o Espírito Santo nos satisfaz. O Espírito Santo nos sustenta. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, vai dizer assim: fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estavam à sua direita. E aí o verso 59 vai dizer assim: e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Será que nós temos o desejo enorme de dar a nossa vida? Jesus vai dizer: quem achar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder a sua vida, achará. Precisamos ser testemunhas em todos os lugares onde nós estivermos, sem medo, sem vergonha, dizer assim: eu sou crente mesmo, eu sirvo o Deus Todo-Poderoso mesmo, Ele é o Deus da minha vida mesmo, eu adoro Ele mesmo, eu levanto as minhas mãos mesmo, eu exalto Ele mesmo, porque só Ele e mais ninguém é digno do meu louvor. Você já viu a música que você canta aqui? Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Você entende essa música? Você entende essa música? Você tem poder de coroar? Você entende essa música? Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. O que significa isso? Não é que você tem o poder de coroar, é que diante de tantos, você escolheu Jesus como Senhor da sua vida. O escritor quer dizer que você fez uma escolha, então você o escolheu, você o coroou como rei para a sua vida. E se as pessoas não aceitam, não concordam, irmãos, isso não é problema nenhum. Nós vamos continuar testemunhando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, eu amo essa palavra, ninguém. Mas pastor, ninguém. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho. Buda não é caminho, Confúcio não é caminho, só Jesus é o caminho, ponto final. Gosta ou não gosta, aceita ou não aceita, paciência. Jesus é o único caminho. Ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas eu posso ir direto a Deus? Não. Você não pode ir direto a Deus. Você precisa passar por Jesus. Você precisa passar por Jesus para chegar a Deus, porque ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para que você chegue a Deus, você precisa chegar a Jesus. E aí a gente aprendeu no domingo passado de manhã a respeito da Trindade, que eu não vou falar sobre isso. Quarta coisa, que o Espírito Santo quer fazer através de nós. Ele quer nos encorajar a defender a nossa fé. Nós precisamos aprender a defender a nossa fé, irmãos. Nós precisamos aprender a dizer a esse mundo que nós somos servos do Senhor. A gente precisa andar com a nossa camisa mesmo evangélica, andar com Bíblia debaixo do braço, deixa de ser agente secreto. Mostre que você é crente de verdade. Nós precisamos ter a coragem de defender a nossa fé. Em Atos capítulo 4, verso 8 e o verso 20, vai dizer assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciões, porque eles receberam uma ordem, que eles não poderiam falar o nome de Jesus Cristo. E aí o verso 20, ele vai responder aquelas autoridades. Eles vão dizer aquelas autoridades, por quê? Porque o verso 8 vai dizer: então Pedro, cheio do Espírito Santo. Não é um crente qualquer, é alguém cheio do Espírito Santo, que é capaz de falar o que Pedro falou. É capaz de ter a ousadia de dizer o que Pedro disse. Ele vai dizer assim: olha, nós não podemos deixar de falar de tudo o que temos visto e ouvido. Vocês parem de falar desse nome, não? Nós não podemos deixar de falar de tudo o que temos visto e ouvido. Nós precisamos aprender a pregar o Evangelho com ousadia, sem medo de represália, sem medo de vingança.
Nós precisamos aprender a falar do Evangelho. Por quê, pastor? Porque é o Evangelho que encoraja, é a palavra de Deus que salva, é a palavra de Deus que limpa o pecador. Todos pecaram, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Quinta lição, que o Espírito Santo quer fazer através de nós, nos usar para despertarmos nas pessoas o valor da unidade. O salmista, no Salmo 133, verso 1, vai dizer assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Isso não pode ser recitado, irmãos. Isso precisa ser aplicado. Nós somos muito teóricos. Nós não podemos ser teóricos. Ora, se quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, então, se isso é bom, se isso agrada a Deus, então eu vou desejar viver uma vida assim. E ele vai dizer, é como óleo precioso, que desce a barba de Arão, e ali ordena o Senhor a sua bênção. Sabe onde está a bênção da igreja? Na unidade. Quanto mais unidos nós formos, nós seremos mais fortes. O diabo vai perceber que há força em nós por causa de quê? Por causa da unidade. Porque nós estamos juntos, porque nós estamos decididos a estarmos unidos em qualquer situação. O Espírito Santo, ele não maltrata, ele não ofende, ele não divide, ele une. Tem coisas que acontecem que, se não é união, não é Espírito Santo. Porque a função do Espírito Santo não é dividir, não é ofender, não é maltratar. A função do Espírito Santo é o quê? Unir. Quanto mais unido nós estivermos, mais forte nós seremos. Quanto mais unido a sua esposa você estiver, mais você vai amá-la. Eu falei para minha esposa, ela está aqui, eu disse para ela assim um dia, antes de nós casarmos, eu disse, dormi pensando em você, acordei te amando. Até hoje ela está apaixonada por mim, fazer o quê, né? Porque você une. Quanto mais você une, imagine o grupo aqui que canta, que toca, quanto mais unidos eles estiverem, irmãos, mais unção vai ter. Quando eles chegarem aqui para tocar, se entrar alguém endemoniado aqui, vai cair. Por quê? Porque vai haver unção. Não é mais do que uma letra estampada no data show. É a presença do Espírito Santo nos envolvendo. É a presença do Espírito Santo agindo, porque aonde é o Espírito de Deus, aí é liberdade. E quando há liberdade do Espírito Santo, irmãos, nós somos impactados com a sua presença. Como é importante a unidade em todas as áreas da igreja. Os dons são para quê? Para encaixar num corpo, não para dividi-lo. Os dons não são para nos dividir. Ah, o meu dom é melhor. Não, eu sou melhor do que você. Bobagem. Somos todos usados pela misericórdia, pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não somos nada, irmãos. É lógico que alguns têm mais habilidade, outros têm uma voz melhor, outros tocam melhor. A gente que não toca nada, que pensa que toca, que não toca. Mas o importante é que quando a gente se junta com o mesmo propósito, quando a gente dobra o joelho com o mesmo propósito, e quando a gente tem o mesmo sentimento, olha, o culto hoje vai ser uma bênção. Deus vai derramar do Espírito Santo, Deus vai derramar da sua graça, Deus vai derramar da sua unção, Deus vai impactar aquela igreja. O Espírito Santo se manifesta por causa da unidade. Quanto mais unidade o pastor tiver com a igreja, melhor. Quanto mais os músicos, os departamentos, quanto mais unidade, isso vai somar. Isso não quer dizer que nós não seremos bombardeados. Seremos sempre bombardeados, para que a unidade não permaneça. Mas seremos sempre vencedores, se a unidade continuar prevalecendo para o nome e glória, para a honra e glória do nome do Senhor. Como é importante a unidade. O Espírito Santo, ele é proprietário do dom que existe em você. Você não é dono do dom. Ele é o dono. O Espírito Santo é o dono do dom que existe em você. Porque em 1 Coríntios 12, 14 e 15, vou ler para você, diz assim, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então o corpo não se faz de uma pessoa. Uma pessoa só. Só a perna é corpo? Não. Ora, a perna faz parte o quê? Do corpo.
Olha o valor da unidade. Isso serve para a igreja, isso serve para a sua casa. Imagine só, a perna quer ir para o lado direito e a perna esquerda quer ir para o lado esquerdo. Para onde você vai? Não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum. Para algum lugar você tem que ir, ou para a direita, ou para a esquerda. Não adianta. A perna direita querer ir para a direita e a perna esquerda querer ir para a esquerda. Não adianta. Mas, se a sua mente for a mente de Cristo, for dirigida pelo Espírito Santo, você vai ouvir a sua mente, o Espírito Santo falar com você, vai para a direita, e aí a esquerda acompanha ela. Aí o Espírito Santo vai falar assim, vai para a esquerda, e a sua perna e o seu corpo, o seu tronco, todo o que você tem, vai direcionado para onde o Espírito Santo quer que vá. Como é importante a unidade, por isso que é difícil. Aí, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Você já viu aquele dedinho mindinho que você tem aí? Aquele que é meio caído assim? Você sabe dele? Ele é importante, sabia? Ele é importante. Isso significa dizer o quê? Que não são os membros melhores do que o outro, porque todos são importantes no reino de Deus. Todos são valorosos no reino de Deus. Todos são necessários no reino de Deus. Eu sou pé, não sou do corpo, eu sou mão, não sou do corpo, O corpo não é formado de um membro, o corpo é formado de vários membros. Isso significa que todos nós somos importantes no reino de Deus. Todos nós. Todos nós temos o nosso valor, porque todos nós pertencemos ao corpo de Cristo. Sexta lição, que o Espírito Santo quer fazer através de nós, nos chamar, separar e nos enviar para pregar o Evangelho. Você pode repetir isso? Nos chamar, nos separar e nos enviar para pregar o Evangelho. De novo, nos chamar, nos enviar para pregar. Primeiro ele chama, depois ele separa, depois ele envia. É isso que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Como é que esta igreja nasceu? De um chamado, de um envio. Olha o que vai dizer Atos, capítulo de número 13, eu vou ler para você, diz assim, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, eu acho isso extraordinário, a facilidade que os discípulos tinham, porque os discípulos eram homens, igual nós homens somos, iguais mulheres que são pessoas, não eram ETs, não eram pessoas diferenciadas. A gente olha para a igreja primitiva, que igreja ideal, uma igreja boa, uma igreja maravilhosa, no partir do pão, nas orações, perseveravam unânimes no templo, que igreja maravilhosa. Igreja formada de quê? De gente igual nós. Gente igual nós. Aquela igreja primitiva maravilhosa pode ser a mesma igreja nossa hoje. Pode ser. Porque ela era formada de quem, irmãos? Ela era formada de pessoas de carne e osso. E a igreja hoje é formada de quê? De mim e de você, de carne e osso. Então, se aquela igreja era uma igreja que vivia na oração, no partir do pão, na unidade, é uma igreja ideal, nós podemos fazer da nossa igreja também uma igreja ideal. A gente não precisa olhar o passado, nós podemos fazer o nosso presente para que o Espírito Santo seja o regente da nossa igreja. E servindo eles ao Senhor e jejuando, você observa aqui duas coisas muito importantes, servir e jejuar. O jejum parece que é uma prática esquecida ao longo do tempo, mas a gente precisa jejuar. E jejuar não é fazer regime não, tá? Vou aproveitar, jejuar e fazer um regime. Não. Jejum tem que ter um alvo. Quando Esther fez um jejum, tinha um alvo. Todos os jejuns bíblicos têm alvo, têm objetivo. Vou aproveitar, vou na igreja fazer um jejum, aproveito.
emagreço. Não, isso não é, o seu alvo é emagrecer, então não diz que é jejum. Jejum tem que ter um propósito. Você vai fazer jejum para quê? Nós vamos fazer um jejum para que a igreja seja cheia do Espírito Santo. Amém. Nós vamos fazer um jejum para que Deus salve as famílias. Aí a irmã vai dizer assim, eu vou fazer um jejum para que Deus salve o meu marido. Aí o marido vai dizer, eu vou fazer um jejum para que Deus salve a minha esposa, meus filhos. Jejum tem que ter um alvo, tem que ter um objetivo, tem que ter algo definido. E ele vai dizer assim, e servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Se prepare para a obra que Deus vai chamar você para fazer. Se prepare. Como é que eu faço isso, pastor? Se encha do Espírito Santo. Diga assim, Espírito Santo, fala comigo. Não era para você dizer agora, não, mas tudo bem. Você tem que dizer isso, Espírito Santo, fala comigo. Por quê? Porque eu tenho a certeza que o Espírito Santo tem uma grande obra através de você. Qual é, pastor? Não sei. Se Deus me falasse, eu falaria tranquilamente. Se eu olhasse para alguém aqui e Deus me fala assim, avisa fulano que eu tenho essa obra com ele, papapá, eu falaria sem medo, e sem medo de errar. Não falar, não, foi Deus que me falou mesmo, e aí se não se cumprir. Eu não tenho esse estresse, essa neura. Se o Espírito Santo fala comigo, eu sei que foi o Espírito Santo. Se ele me disser, eu sei que foi ele que falou. E se ele mandar eu dizer, eu vou dizer sem medo. Sem medo, sem preocupação. Creia, o Espírito Santo tem uma grande obra através de você. E aí o que você precisa? Primeiro, você precisa se encher do Espírito Santo. Paulo vai escrever os Efésios, enchei-vos do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. E fica esperando, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu creio que Deus vai fazer de você um instrumento para a glória dele. Busque descobrir o que o Espírito Santo quer fazer através de você. Que você saia daqui nessa noite perguntando, Espírito Santo, o que o Senhor quer fazer através de mim? Estou à sua disposição. Estou com o coração aberto. Procure ajustar a obra do Espírito Santo. Procure ajustar-se, procure se encaixar com a vontade do Espírito Santo. Por quê? Porque ele certamente vai chamar você. Jesus te salvou, o Espírito Santo quer usar você neste lugar, nessa igreja, onde ele plantou você. Que você tenha um desejo enorme de dizer, Espírito Santo, estou à tua disposição. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, eu quero fazer a sua obra segundo a sua vontade. Eu quero fazer a sua obra conforme o seu querer. Estou à disposição para fazer aquilo que o Senhor quer fazer. Estou à disposição para te servir. Estou à disposição para ser um canal, um instrumento, para que a igreja onde eu estou seja uma bênção através da minha vida. Todos nós, independente do que somos e que fazemos, somos importantes do reino de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Quero convidar a Roberta para vir aqui, por favor, ela vai cantar uma música para que a gente possa adorar o nome do nosso Deus, o nosso Senhor. O Lucas falou para mim que essa música está no sangue. Né, Lucas? Está no sangue? Maravilha. Então, se está no sangue, você expressa a sua melhor adoração. Expressa a sua melhor adoração. Porque você é a habitação do Espírito Santo. Ele mora aí. Ele mora dentro de você. E ele tem uma obra grandiosa para fazer através de você. Por quê, pastor? Porque a igreja é a agência de Deus aqui na terra. Eu queria dizer que a igreja de Vila Rosali é a agência de Deus nesse lugar. Amém? É o lugar onde Deus vai chamar você, para que pessoas sejam curadas, batizadas com o Espírito Santo, cheios da presença do Senhor. Roberto. Você pode fechar
fechar os seus olhos nessa noite, a partir dessa palavra, fazer essa oração conosco, amém? Que o Senhor nos encha nesse lugar, a partir da palavra que nós ouvimos, que o Senhor batize a sua vida com o Espírito Santo nessa noite, que o Senhor renove os dons que Ele tem em você nessa noite, amém? Vamos louvar o Senhor, essa canção que diz, Senhor, vem nos incendiar nessa noite, nós precisamos de Ti, aleluia, aleluia, nos enche nessa noite, Pai, nós oramos a Ti. Nós oramos ao Senhor, Deus, aleluia. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. À medida que você canta, Jesus vai enchendo a sua vida, amém? Ergue as mãos e diga mais uma vez, nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar meu coração, ao Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória. Então vem me incendiar meu coração, ao Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é Teu poder, Teu poder. E então vem meu coração, ao Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória. Clame mais uma vez, então vem meu coração, ao Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória Erga as mãos, igreja. Aproveite. O Rei dos Reis está aqui, amém. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio nessa semana. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra. Ah, Jesus, encha-nos nessa noite. Batiza-nos, Senhor. Nossos jovens terão visões. Aleluia. Nós te damos honra. Diga bem suave, então vem. Então vem me incendiar meu coração, ao Teu
instrumentos vão tocar baixinho. Eu queria que você adorasse o Senhor nessa noite. Se você é batizado no Espírito Santo, renove a sua comunhão com o Senhor nessa noite. Renove a sua comunhão nessa noite. Abra o seu coração. Diga: vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Vai tocando agora, Espírito Santo. No dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, de repente veio um vento impetuoso e encheu toda aquela casa. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos. E começaram a falar em novas línguas. Batiza nessa noite, Pai. Batiza Jesus no Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Batiza, Senhor. Vai tocando em cada pessoa agora. Manifesta o teu poder. Manifesta o teu poder agora. Glorifique a Deus, irmão. Glorifique a Deus. É uma atmosfera do Espírito Santo aqui. Glorifique a Deus. Oh, oh. Incendeia-nos, Senhor. Incendeia-nos, Senhor. Incendeia-nos, Senhor. Incendeia-nos, Senhor. Renova nossas forças nessa noite. Renova a nossa coragem, a nossa disposição. Renova, Senhor. Oh, canta lá, baianda, lá. Aleluia. Aleluia. Oh, canta lá, baianda, lá. Oh, aleluia. Se há alguém aqui nessa noite que diz assim: eu quero receber Jesus como meu único e suficiente Salvador. Essa é a noite que Deus escolheu para você. Se você diz: pastor, eu quero esse Jesus na minha vida, eu quero ser a habitação do Espírito Santo, eu quero ser impactado, tocado, movido pelo poder do Espírito Santo. Se você ainda não aceitou Jesus, eu queria convidar você a sair do seu lugar, para que você receba Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que você deixe Jesus reinar na sua vida. Alguém que deseja receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, como Deus da sua vida? Alguém? Levante uma das suas mãos, vem aqui na frente. Não há ninguém? Eu não vou insistir mais, meu horário já extrapolou. Mas creia, o Espírito Santo, ele é um divisor de águas na nossa vida. Ele muda tudo. Ele altera a rota. Ele opera grandes milagres. Ele faz maravilhas. Ele nos encoraja. Ele nos anima. Ele nos ajuda em frente. Ele não deixa a gente titubear. A gente vai com fé, porque o Espírito Santo habita, Ele mora, Ele está dentro de nós. Amém? Estenda as suas mãos. Nós vamos orar para o término deste culto. Eu vou estar lá na porta, quero apertar a sua mão. Quero pedir a Deus que abençoe a sua vida, que você tenha uma semana abençoada. Terça-feira você possa estar aqui, pastor Ney, pastor dessa igreja. Vai estar aqui, ele vai ficar muito feliz se ele ver você. Amém? Estenda as suas mãos, Pai. Obrigado por essa noite. Que nós sejamos impactados pela sua palavra. Que nós saímos daqui com a proposta de viver um estilo de vida, que o Espírito Santo em nós
seja um estilo de vida para a gente, Pai. Abençoa cada vida, cada família, cada lar, cada pessoa, cada visitante que chegou aqui nessa noite, Pai. Cada pessoa que vai voltar para o seu lar. Nós saímos desse lugar, mas não da Tua presença. Que ela vai nos conduzir, ela vai estar conosco. Leva-nos em paz, é o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Que todos digam amém. Vamos fazer o seguinte, enquanto eles vão cantar, vão continuar cantando, eu vou lá para a porta, apertar sua mão, dar um abraço em você. Amém? Te damos